Olá e bem-vindos. Olá. Hoje vamos analisar aqui uns materiais fascinantes sobre a evolução do armazenamento digital. Sim, Vamos focar-nos, nos diferentes tipos de discos que marcaram as várias épocas. certo. O objetivo é perceber as mudanças-chave, o que é que elas significaram. Preparados? Vamos a isso. Bem, comecemos talvez pelo mais nostálgico para alguns, os discos flexíveis. As disquetes. As disquetes. Sim, As fontes descrevem os tamanhos mais comuns, as de 3 polegadas e meia, com 1.44 MBs, exato. a mais comum, Exato. e as mais antigas, de 5,4 polegadas, que tinham 360 kps ou 1.2 MBs. Isso. A versão de 3,5, era mais protegida, mais compacta, acabou por dominar, não é? Certo. Era como se levavam os fecheiros de um lado para o outro. Exatamente. E embora hoje a capacidade e a velocidade pareçam, enfim, mínimas, Sim, claro. a importância delas foi mesmo a portabilidade. Numa altura em que as redes, bem, não eram assim tão comuns para o utilizador doméstico. Não de todo. Eram a forma principal de partilhar dados. Representam mesmo o início, quer dizer, o ponto de partida do armazenamento pessoal amovível. Pois, pronto. Depois das disquetes, a necessidade de mais espaço e mais rapidez, claro, levou a um salto tecnológico enorme, o disco rígido. O HD, Ou HD, sim. geralmente interno, não é? Guardado numa caixa metálica dentro do computador. Esse mesmo. A tecnologia base, como descrito nos materiais, é magnética. São discos metálicos a girar, lidos por cabeças. Era ali que a maioria dos nossos dados e programas passaram a viver. Sim. E uma nota curiosa das fontes, o nome Winchester. Ah, sim, Foi um código interno da IBM para um modelo pioneiro, que depois acabou por se tornar um termo genérico durante algum tempo. é verdade. E o impacto disto foi transformador. Não era só mais espaço, era uma velocidade de acesso ordens de magnitude superior. Sim, incomparável. Foi esta capacidade e esta velocidade que, na verdade, possibilitaram o surgimento de sistemas operativos gráficos mais complexos e software muito, muito mais pesado. Mudou fundamentalmente a forma como interagíamos com os computadores do dia-a-dia. Certo. E dentro dessa categoria de armazenamento interno, os materiais que vimos apontam para uma evolução crucial, o SSD, o disco de estado sólido. Sim, o SSD. Aqui, a coisa muda de figura. Em vez de discos e partes móveis, usa chips de memória. Exato. Mantendo a ideia de alta capacidade e rapidez, mas a tecnologia é radicalmente diferente. Completamente. A passagem do mecânico para o eletrónico puro significou não só mais velocidade, porque não há partes físicas a mover-se para encontrar os dados, não é? Mas também maior resistência a choques, menor consumo de energia. Uhum. Uma mudança de paradigma silenciosa, mas muito, muito significativa. Sem dúvida. Olha, e paralelamente a esta evolução nos discos internos, surgiu outra abordagem, a ótica. A ótica, claro. Estamos a falar da família CD, DVD e Blu-ray. Usam um disco compacto lido por um laser através de uma lente óptica, normalmente numa unidade também interna. Certo. Havia diferenças importantes, por exemplo, nos CDs. As notas mencionam o CDR, Sim. que era gravável uma só vez. Capacidades ali entre os 600 e 740 megabytes. Uhum. E depois o CD-RW, que era regravável, permitindo apagar e gravar dados várias vezes, tipo uma disquete gigante, vá, com uns 640 megabytes. Sim, mas tinha aquela questão. Sim, tinha um detalhe técnico interessante. Para ler um CD-RW, depois de regravado, era preciso uma unidade que suportasse multisseção, não é? Porque a forma como os dados eram adicionados era diferente. Exatamente. E depois vieram os saltos de capacidade, não é? O DVD-ROM, especialmente em dual layer, Sim, o dual layer. que basicamente usa duas camadas de dados no mesmo lado do disco para duplicar o espaço, podia chegar perto dos 8 GB. Era imenso, na altura. E depois o Blu-ray, também com versões dual layer, ultrapassaram os 50 GB. As fontes indicam que o Blu-ray era bastante recente, na altura da sua escrita, e precisava de leitores específicos. Claro, cada um destes formatos foi chave para a distribuição de software cada vez maior, jogos e, claro, filmes em alta definição. Portanto, fizemos aqui uma viagem rápida das disquetes e a sua portabilidade inicial, aos discos rígidos magnéticos e depois os SSDs que revolucionaram a capacidade e velocidade internas, Sim, até aos discos ópticos que serviram novas necessidades de distribuição. Uma visão geral, da evolução física do armazenamento baseada nos materiais que temos.
O que salta à vista aqui é como a pressão constante por mais espaço e por acesso mais rápido impulsionou inovações em frentes totalmente distintas: magnética, estado sólido, óptica. É verdade. Cada tecnologia encontrou o seu nicho, o seu momento. A história do armazenamento é, no fundo, uma história de superação de limites físicos. Uma boa forma de ver as coisas. E isto, bem, deixa-nos a pensar, não é? Observando esta clara progressão através de suportes físicos cada vez mais densos Sim. e contrastando com a omnipresença atual da cloud, da nuvem, que parece abstrair-nos completamente do meio físico. Uhum. Qual será o próximo passo fundamental? Estaremos a caminhar para lá de qualquer conceito de disco ou suporte físico individual que conhecemos, para algo distribuído ou talvez, não sei, biológico ou quântico num futuro distante? Fica a reflexão.